Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Marcelo Pertir, direto de Florianópolis, para que a gente possa conversar neste vídeo especificamente sobre a redação do artigo 116 a partir das reformas produzidas pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2009, o famoso pacote anticrime. Bacana? Aqui nesse vídeo faz parte de um curso no qual nós estamos analisando os principais efeitos do pacote anticrime na lei penal e processual penal. Você então encontra outros vídeos tratando de outros temas, tanto da parte material quanto da parte processual. Se você ainda não teve contato com os outros vídeos, procura aqui na nossa plataforma, vale muito a pena. Bacana? Então aqui, como eu disse, vamos trabalhar especificamente com relação ao tema prescrição. Legal? Então vamos lá. Gente, primeira coisa que eu acho muito importante ressaltar são alguns conceitos básicos da prescrição. Vamos lá. Prescrição enquanto um limitador do Estado. Claro, nós temos o ius puniendi. O ius puniendi nada mais é do que o direito de punir. Alguns vão falar em poder de punir, alguns até mesmo vão falar em dever de punir. Bom, de todo modo, o Estado tem o direito de punir. Esse direito de punir, ele encontra limites. Aliás, né, podemos dizer lato sensu que direito, na verdade, é um controle de poder, né? Direito é nada mais do que você regular determinadas convivências, determinadas relações. Claro que essa ideia de direito enquanto limitação do poder de punir ganha uma importância para nós, que somos das ciências criminais, a partir das revoluções liberais, quando então nós temos aí o nascimento do indivíduo, o indivíduo a partir de uma perspectiva liberal, portanto, exercer os seus direitos, dentre eles as formas de liberdade. Portanto, a liberdade passa a ser a regra e o poder do Estado de punir a exceção. Então, o direito penal, processual penal, portanto, as ciências criminais, se estabelece, então, num controle do poder de punir do Estado sobre os direitos do indivíduo, que passaram a ser, então, a regra. Legal? Bom, os limites do ius puniendi, dentro dessa nova perspectiva a partir, então, do século XVIII, século XIX, se coloca, a gente pode catalogar aqui em três categorias. A primeira delas, um limitador espacial, né, geográfico, que vai nos dizer, portanto, que o direito penal está limitado a punir de acordo com os limites fronteiriços das soberanias. Legal? Lembrando que no Brasil, por exemplo, nós trabalhamos basicamente com o princípio da territorialidade. Numa perspectiva segunda, modal, portanto, os limites se apresentam no modo de aplicação, interpretação e construção do próprio sistema penal. Um modo esse que vai ao encontro dos direitos humanos, que basicamente nascem nessas revoluções liberais por conta da construção, de novo, do indivíduo. Então, o modo de respeito à dignidade da pessoa humana, portanto, respeito à autonomia, liberdade, os direitos humanos, e uma terceira espécie de limitação, que é a que mais nos importa aqui, que é a limitação temporal. Portanto, limitação espacial, limitação modal e agora a limitação temporal. O que significa isso? Que o direito de punir está limitado também pelo tempo. Vou dar um exemplo mais genérico, podemos pensar aqui na própria ideia da decadência, né? A decadência que no processo penal se apresenta para nós como uma impossibilidade de você produzir punição a partir do momento em que a vítima não se manifesta nas ações penais públicas condicionadas à representação no prazo de 6 meses sobre a vontade de ver aquilo acontecer. Ou, no caso de ação penal privada, quando a vítima, né, também não intenta a famosa queixa-crime nesse prazo. Portanto, decai a extinção da punibilidade do sujeito criminoso pela decadência. Mas, certamente, o maior exemplo de limitação temporal do direito penal se apresenta no tema que nos cabe hoje, que é o tema prescrição. E o que é a prescrição? A prescrição é a perda do poder do Estado de punir justamente porque passou o tempo. Ou seja, o Estado ele tem um tempo para formar a culpa, portanto, um tempo para fazer a instrução processual, estabelecer se o sujeito é ou não responsável pelo fato da vida que lhe foi imputado. Mas também há um tempo para o Estado no que diz respeito à execução da pena que foi colocada como consequência daquela responsabilização definida pelo processo penal, ok? Então, nós temos aí uma prescrição que se apresenta limitando o Estado no que diz respeito à formação da culpa, mas também temos uma prescrição que limita o Estado temporalmente no que diz respeito à execução dessa culpa definida em processo penal.
Tudo bem? Então, a prescrição é isso. A prescrição é um tempo que limita o Estado, seja para o Estado fazer o processo, seja para o Estado proceder à execução da pena. Certo isso? Bom, dentro desse ponto, importante demais lembrar que nós temos um sistema de normas a partir do artigo 109 do Código Penal, que vai até o artigo 119 do Código Penal, trabalhando basicamente, portanto, a prescrição. O tema extinção da punibilidade começa um pouquinho antes, mas lembra que o tema prescrição certamente é o mais complexo de todos os temas atrelados à extinção da punibilidade, previsto naquele rol ali do artigo 107 do Código Penal. Portanto, a prescrição aparece no artigo 107, inciso 4, como uma das formas de prescrição e certamente ratifico aqui a forma mais complexa de prescrição. Lembrando aqui, então, agora algumas questões atreladas às espécies de prescrição. Lembra comigo, a prescrição ela pode ser calculada com base na pena máxima em abstrato. Lembra disso? Então, a gente pega a pena máxima em abstrato, joga na tabela do artigo 109 do Código Penal, que é onde estão os tempos prescricionais, e a gente descobre, então, o tempo que o Estado tem para produzir a culpa e também para executar a pena. Legal isso? Mas, cuidado, por autorização do artigo 110 do Código Penal, nós também, a partir do momento que temos uma pena aplicada e transitada em julgado, ao menos para acusação, a gente já pode utilizar essa pena concretamente aplicada para que possamos fazer o cálculo da prescrição. E também, a partir do momento que temos o trânsito em julgado geral, portanto, para ambas as partes, logicamente, né, com mais razão ainda, a prescrição agora executória vai ser calculada com base na pena em concreto. Portanto, basicamente aqui duas espécies de prescrição. Uma prescrição que é calculada com base na pena em abstrato, uma prescrição que é calculada com base na pena em concreto. Ou seja, em concreto, quando eu tenho o trânsito geral para todas as partes, portanto, aí tem a prescrição executória, ou pelo menos eu tenho um trânsito julgado para a acusação. E por que para acusação, professor? Claro, né? Porque se transitou em julgado para acusação, significa que a pena já não pode mais subir. Legal? Então, se eu já tenho prescrição com base nessa pena, ok? Então, quer dizer que mesmo tendo o recurso da defesa, a pena não vai aumentar. Se a pena não vai aumentar, também não vai aumentar o tempo prescricional da tabela do 109. Legal? Agora, cuidado. Com relação às prescrições com base na pena em concreto, tirando já a executória, que é quando nós temos, então, o trânsito julgado geral para ambas as partes, nós temos aí duas espécies que são bem interessantes. A prescrição retroativa, portanto, com base na pena em concreto, ok, que transitou em julgado para acusação, mas levando em consideração o recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória, por isso retroativa, né? Porque depois que o juiz dá a sentença, ele então publica essa sentença, olha para trás e vê se então dentro da pena que foi concretamente aplicada, há ou não a prescrição. Se houver, será reconhecida aí a prescrição retroativa. Agora, pode acontecer do juiz chegar na hora da sentença, não haver nenhuma prescrição em abstrato, ele dá a sua sentença concreta, a sentença ela é publicada, não há também retroativamente prescrição para ser declarada, mas há interposição de recursos. E os recursos acabam, então, demorando para ser julgados e pode ser que, com base na pena aplicada na sentença, enquanto os recursos não forem julgados, pode ser que aconteça o lapso prescricional com base na pena concretamente aplicada. Aí teremos, então, aquela famosa espécie da prescrição intercorrente, o nome mais fácil, né? Superveniente. Portanto, ela é superveniente à prolação da sentença condenatória. Legal? Vamos retroceder? Então, prescrição, duas espécies clássicas, as que são calculadas, a que é calculada, aliás, com base na pena em abstrato, enquanto eu não tenho uma pena concretamente aplicada, ou aquelas que são calculadas com base na pena concretamente aplicada. Essas, então, três espécies. A retroativa, lembra? A intercorrente ou superveniente, e aquela, então, que leva em consideração o trânsito julgado geral, a executória. Legal isso? Gente, agora um outro ponto muito importante. Não se pode estudar a prescrição sem que a gente estude as causas interruptivas da prescrição. E as causas interruptivas estão no artigo 117 do Código Penal. São causas que determinam que ali, para-se de contar o prazo prescricional, acontece aquele fenômeno chamado marco interruptivo da prescrição e a prescrição torna a correr, a fluir do zero.
do zero. Portanto, interrupção do prazo prescricional significa, na verdade, que a gente começa a contar o prazo, o lapso prescricional do zero. Tudo bem? Bom, diferente é o tema que nós temos que tratar hoje, que aqui nós estamos tratando das causas impeditivas da prescrição, seja porque essas causas vão impedir o começo do lapso, da fluição do lapso prescricional, ou porque vão pegar o lapso prescricional enquanto ele está fluindo e vão suspender esse lapso, o que quer dizer que, na primeira hipótese, sumindo a causa impeditiva, começa a fluir do zero a prescrição, que não tinha começado ainda, lembra? Ou, na segunda hipótese, quando então está suspensa, ela voltará a fluir, levando em consideração o tempo que foi fluído, que foi decorrido até então. Deu para entender? Vamos de novo. Prazo de a questão, aliás, interruptiva, volta a contar do zero, ok? É desconsiderado o tempo que já contou. Causas impeditivas, cuidado, elas retardam o começo da contagem ou, quando a contagem já começou e essa causa se opera, elas determinam a suspensão do transcurso desse prazo, fazendo que, cessada a questão suspensiva, o prazo volte a fluir de onde parou. Deu para entender? E aí é que mora o nosso grande problema do pacote anticrime. Por quê? Porque a Lei 13.964 traz duas questões, uma delas, inclusive, muitíssimo importante, que diz respeito, em grande parte, a essas questões suspensivas, ok? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada agora na redação do artigo 116, já com base nas reformulações produzidas pela 13.964, e eu vou fazendo comentários em cima, então, do que é redação antiga e do que é redação nova, e dentro da redação nova a gente já começa a trabalhar algumas questões interessantes e críticas aí, ok? Então, vamos lá. O artigo 116 diz assim, ó: antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Preste atenção você que eu deixei aqui no slide a data, né? 1984. Lembra que toda a parte geral do Código Penal que é de 1940, toda a parte geral foi reformulada em 1984. Então, poderíamos dizer que essa redação, o caput da redação do 116, é ainda da redação, entre aspas, original, porque é fruto daquela reforma de 84. Ok. Inciso 1. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que depende o reconhecimento da existência do crime. Coloquei entre parênteses ali para você também, ainda a data de 1984, ou seja, temos aqui ainda uma redação original da grande reforma de 84, o pacote não mudou o inciso 1. Estamos a falar aqui do inciso 1, especificamente naquelas questões atreladas ao processo penal, que são as questões prejudiciais. Lembra? Se estuda isso dentro do tema exceções lá, dentro do processo penal, lá se estudam as questões prejudiciais. Um dos maiores exemplos que a doutrina acaba dando aí é o crime de bigamia, por exemplo, né? Enquanto não se discute, aliás, enquanto não se chega à solução se o casamento era válido ou não, portanto, então, eu não posso fazer a condenação do bígamo, né? Ou da pessoa bígama, ok? Mas, enfim, de toda sorte, isso aqui não mudou, continuamos com o inciso 1 com a mesma redação. Agora, o inciso 2, temos aí já uma alteração na redação, embora não haja nenhuma alteração de cunho material. Ou seja, aqui a reforma age só para trocar uma palavrinha, atualizar uma palavrinha, ok? Materialmente a ideia continua a mesma. Olha que interessante. Portanto, então, antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, agora inciso 2, enquanto o agente cumpre pena no exterior. A redação anterior falava em estrangeiro, ok? Então, enquanto o agente não cumpre pena no estrangeiro, agora no exterior, como eu coloquei ali do lado a data 2019, fruto, portanto, do pacote anticrime. Legal? Como eu disse a vocês, uma alteração de ordem formal não nos remete aqui a maiores discussões. Agora, inciso 3. Bom, se há problemas, os problemas estão no inciso 3, que diz para nós, então, de novo, vamos ler o caput. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Inciso 3. Na pendência de, se eu fosse você, eu sublinharia aí, ó, embargos de declaração ou recursos aos tribunais superiores, e agora vem uma parte muito importante, quando inadmissíveis. Bom, algumas questões aqui de ordem também até gramatical, né? Quando o legislador, então, procede a essa mudança, ele coloca embargos de declaração e logo em seguida coloca recurso aos tribunais superiores. E depois ele coloca uma vírgula e diz quando inadmissíveis. Primeira questão, esse quando inadmissíveis está atrelado ao quê? Aos embargos e também aos recursos aos tribunais superiores? Penso que sim.
Portanto, se temos aqui aos embargos, portanto, vem uma grande questão agora. Quando a parte opõe, imaginemos, a defesa opõe embargo de declaração à sentença de primeiro grau, ou seja, se forem inadmitidos os embargos, ok? Aquele tempo para julgamento dos embargos também não entra no cômputo do prazo prescricional, também estão suspensos, ok? Questões que eu tenho certeza que a jurisprudência logo vai começar a enfrentar. Vejam vocês que pela leitura do artigo 116, inciso 3, veja que até mesmo a oposição de embargos em primeiro grau fará suspender, portanto, a fluição do prazo prescricional. E esse prazo, portanto, não será levado em consideração se esses embargos não forem admitidos, portanto, forem rejeitados, ok? Agora, depois fala em recursos aos tribunais superiores, ou seja, a interposição de um especial, a interposição de um extraordinário, ok? Enquanto o tribunal não analisa se esse recurso vai ser admitido ou não, esse prazo também não flui para efeito prescricional. Portanto, nessa circunstância, lembra da prescrição intercorrente superveniente? Ela não poderá ser reconhecida porque o prazo estará suspenso. Há uma causa aqui que impede que o prazo continue a ser calculado. Agora, os recursos foram admitidos. Bom, se eles forem admitidos, aí então aquele prazo poderá ser computado, ok? Mas não sendo admitidos, o prazo não será levado em consideração. De toda sorte, aqui também uma questão de ordem um pouco mais prática, né, que diz respeito até mesmo ao dia a dia dos tribunais, que agora terão que efetivamente reconhecer conhecer do processo, analisar o processo, para que então decidam se recebido o recurso, aí sim podem apenas decretar a prescrição. Ou seja, né, aquele primeiro ato terá sido em vão, porque o processo estará prescrito. De toda sorte, forçará os tribunais a ter que analisar a possibilidade dos recursos para que só depois, então, seja possível reconhecer a prescrição, já que há uma causa agora expressa de impedimento da fluição do prazo prescricional. Ok? Então, algumas questõezinhas aqui que eu acho que vão começar a despontar na jurisprudência, sobretudo essa que diz respeito, portanto, aos embargos, se esses embargos também em sede de primeiro grau, em segundo grau ou nos recursos dos tribunais superiores, e depois a questão dos recursos aos tribunais superiores, que aqui, obviamente, né, essa questão foi criada justamente pela ideia de que a possibilidade de interposição de muitos recursos é que fazia o prazo prescricional acabar alcançando muitos dos processos. Aliás, aqui até um parênteses interessante, né, que a prescrição é colocada no senso comum como aí uma grande inimiga da justiça, né, da ideia de efetividade, da ideia de justiça, ou seja, a prescrição seria um fator de injustiça, né, porque se vê os tribunais não tendo tempo ou condições, ou as partes até mesmo, geralmente a ideia de que a defesa faz isso, né, acaba interpondo recursos protelatórios, então a prescrição estaria ali à mercê da injustiça. Aliás, questão essa que já foi até mesmo levada em consideração na reforma de 2010, né, quando se aumentaram alguns prazos prescricionais e inclusive se proibiu naquela reforma a prescrição retroativa, lembra? Com base na pena com base em tempo anterior ao recebimento da denúncia ou queixa. Lembra? Então, prescrição retroativa com base em prazo anterior ao recebimento da denúncia ou queixa não pode ser levada em consideração desde 2010, justamente por essa ideia de que a prescrição acaba favorecendo injustiças. Legal? Então, algumas questões que eu acho que vão ser enfrentadas a partir de agora com relação ao inciso 3. Com relação ao inciso 4, uma discussão que me parece, do ponto de vista crítico, um pouco menor, mas diz assim, também, então, não será levado em consideração o tempo para efeito da prescrição, enquanto não cumprido ou não reincidido o acordo de não persecução penal. Lembra que o acordo de não persecução penal está previsto agora, por conta do pacote anticrime, no artigo 28A do Código de Processo Penal e determina a possibilidade, então, de não persecução penal, né? Aí uma ideia de relativização do princípio da obrigatoriedade da ação penal, quando nos crimes sem violência ou grave ameaça a pena for inferior a 4 anos. Portanto, durante o tempo no qual o sujeito não cumpre o acordo, legal? Ou, enquanto não for reincidido oficialmente esse acordo, esse prazo, portanto, ele não será levado em consideração para o marco também prescricional. Mas cuidado, né? Lembrando que nós temos um vídeo aqui, inclusive gravado pelo colega Henrique Saibro, especificamente sobre os contornos
do acordo de não persecução. Então, logo depois desse vídeo, se eu fosse você, já dava uma olhada direta lá no novo acordo de não persecução penal, até para poder já fazer a complementação desse estudo aqui. Legal? E depois o parágrafo único continua com a mesma redação, que diz: depois de passada em julgado sentença condenatória, a prescrição não corre durante um tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Também não temos nenhuma alteração aqui, continuamos igual. Portanto, vamos voltar, né? Tivemos 3 alterações no artigo 116, uma delas só apenas do ponto de vista formal, trocando no inciso 2 a palavra estrangeiro por exterior. Agora, a grande mudança está no inciso 3, que diz, portanto, que o tempo destinado à análise sobre a possibilidade de admissibilidade ou não dos embargos de declaração e também dos recursos aos tribunais superiores, esse tempo não é computado para efeito da prescrição, desde que os embargos sejam rejeitados e os recursos inadmissíveis. Bacana, gente? Legal? Então tá bem, muito obrigado pela tua atenção, vá nos outros vídeos, confira também mais comentários sobre a alteração e precisando de mim, estou à disposição. Redes sociais também, @Pertile, Marcelo Pertile, e-mail pertile@univale.br. Até a próxima, um abraço, tchau.